Só por falar de prazo, hoje é o último dia.
eu estou perdendo a juventude, eu estou perdendo a possibilidade de diversão real. As gerações com mais idade, né, elas passaram por isso. Então, no inconsciente dos jovens, ele passou, ele se divertiu na juventude, na adolescência. O medo também permeia a todos hoje. Agora, as autoridades estão corretas no sentido de, orientados por infectologistas, né, por pneumologistas, eles orientam o que tem que ser feito. E é o que o governador Valdir está fazendo, ele não está tirando da cabeça dele, está ouvindo o que os especialistas na área estão dizendo. Aconteceu em Manaus no final do ano passado, né, quando houve aquela... o governador quis barrar, os infectologistas disseram não vai abrir porque houve uma pressão política. Lembra que estava o Eduardo Bolsonaro, que era deputado da Bia Kicis, se não me engano, né, estimulando, e os especialistas, os infectologistas dizendo, ó, esse final de semana, esse final de ano, aliás, essas festas, elas vão desaguar em um número de mortes muito grande em Manaus. E foi o que aconteceu em janeiro, foi um desespero. Agora, Reginaldo, eu acho que uma coisa tem que se avaliar, né? Até que ponto é viável fechar, por exemplo, o comércio, fechar as lojas, que não tem, assim, a gente observa que tem lojas que a clientela é muito pequena, é um cliente de 20 em 20 minutos, de meia hora. Até que ponto isso é viável, né? O resultado é positivo, sendo que se você não tem um movimento no centro, mas para quem foi, por exemplo, aqui para o Rio Matapi, né, eu tive sábado, fui rapidinho a um local levar uma alimentação para uma pessoa lá que mora, é caseiro no local, num lugar lá, numa residência, e vi a quantidade de pessoas que estão nessas casas, nesses terrenos, no Rio Matapi aqui, com acesso pelo Porto do Céu, aqui por perto do Coração. Gente, a fiscalização, ela não tem condições de estar nesses lugares, e nós temos muitos lugares desses, a Pedreira, que até tem um acesso aqui pela estrada, é fácil às vezes fazer uma barreira, mas a barreira não é 24 horas. E é incrível a quantidade de pessoas. Tem gente que está convidando amigos para ir para esses terrenos, não é? E até vendendo lá as comidas, fazendo como se fosse restaurante. E aí? Qual é o resultado negativo disso depois para o aumento da contaminação? O negativo, Garcia, principalmente no fator economia, é o seguinte: com a falta de fiscalização não tem dois pesos, duas medidas. Assim como se fecha o grande, se fecha o pequeno, que não tem como fiscalizar. Você vê a dificuldade que o poder público tem para combater, por exemplo, aquelas festas clandestinas. Só no final de semana, a Força Tarefa conseguiu 36 festas clandestinas numa noite. E não deu conta de todas, porque ainda haviam denúncias demais via CIODES. Então falta infraestrutura do poder público. Falta também a necessidade de priorizar, né? Por exemplo, tem muito governador, muito prefeito no Brasil que tem medo de tomar certas medidas porque elas são impopulares. Então tem esse conjunto de fatores. Não é só um fator em si que vai fazer com que milagrosamente amanhã a gente pare de ter morte. Isso aí é tolice de quem acredita. É um conjunto de ações, inclusive poder público e sociedade. Se não tiver, não adianta. Pode fazer o lockdown que for. Se a sociedade não colaborar, que é o principal foco da proteção, nós vamos todos estar fadados ao fracasso nesse combate ao coronavírus. Agora são exatamente 7h15. Repita. 7h15. Das ruas de Macapá, a notícia em tempo real. Antena 102. Você conectado com a notícia, sempre. Bom, nós já temos aí o repórter Edmundo Falcão posicionado. Ele é o primeiro a participar nesta segunda-feira. Então vamos lá, Edmundo. Bom dia, por onde você está? Bom dia, Garcia, bom dia, Reginaldo, bom dia, Charles Borges, e a todos os nossos ouvintes do programa Antena 102. Antes de entrar num assunto que hoje, segunda-feira, eu vou informar, quero pegar um gancho do que vocês estavam relatando sobre aglomerações. Esse final de semana, Curiaú, hoje nos jornais da casa da TV Tucugino vamos mostrar que Curiaú não tinha um lugar sequer para mais uma pessoa, lotado, a fila de carros entrava pela vila do Curiaú saindo de dentro do balneário. E todo mundo pode dizer assim, se você viu, cadê a fiscalização? Curiaú estava extremamente lotado. E Mazagão, esse final de semana, foi festa, que as filas de carro na estrada
impressionava. Matagão, em festa, plena uma pandemia, também cadê a fiscalização? E outras informações também dessa fiscalização é Claudemiro de Moraes. É um cassino clandestino, que sexta vez me mostrar as fotos e disse, ó, esse cassino é mais de 30 pessoas, todos fumando e sem máscara dentro de salas, funcionando toda a noite, a partir das 8 da noite e vara a madrugada toda também. A fiscalização também tem que estar atenta a esses pontos que aglomeram pessoas, colocando em risco o aumento do Covid-19. Mas o assunto que me traz de hoje, segunda-feira, Garcia, eu queria pedir para a nossa equipe técnica botar primeiramente umas fotos de uma tenda com plástico amarelo aqui na Claudemiro de Moraes. Garcia, você se lembra que mês passado, se não me engano, o secretário Rafael Martins veio com a fiscalização retirando todos os ambulantes do canteiro da Claudemiro de Moraes? Sim. Com certeza, Pois é. eu sei. E está aumentando, Edmundo, está crescendo esse comércio aí em cima desse canteiro aí na Claudemiro de Moraes, né? Cada dia surgem mais barracas. Eu acho que você lembra também, ainda na gestão passada, quando eu disse aqui um dia, olha, estão construindo barraquinhas, não é? Tinha aí umas 3, 4 barraquinhas construídas. Agora ficou tomado o canteiro por essas barraquinhas que foram construídas. E esse local está em obra, inclusive, né? Eu vou mais longe do que você relatou, Garcia. Não só como cresceu as barraquinhas, né? Mas também barracas de moradias. Moradias através do registros aqui do Repórter Fogão, pessoas realmente morando. Tem geladeira, tem fogão, eles botam a cadeira, ficam a tarde toda sentados, fazem a comida, morando no canteiro. Aonde é que fica essa casinha aí, esse barraquinho aí, ó, com essa lona amarela? Eu não estou identificando aí. Ela bem no canto da Claudemiro de Moraes, né? Perto da Escola Coelho Neto, no final do canteiro, saindo aqui da rotatória da 3, caminha pelo canteiro, no final do canteiro. Improvisaram uma moradia aí, né? Oi? Improvisaram uma moradia nesse lugar aí, né? Tem crianças morando lá dentro, cerca de 3, 4 famílias que já moram em várias barracas, não só essas, mas outras que já estão permanecendo fixas, servindo como moradia. E sabe disso que também não pode acontecer isso, né, Garcia?
esse risco pode acontecer. Lembra que a pandemia lá em Manaus? Os corpos sendo empilhados em caminhões com milhões de doentes. A Bahia, a gente vai ficar para onde está comprando vários caminhões frigoríficos para acondicionar corpos. Porque o mínimo de dignidade. Então, uma situação muito delicada é a situação da Covid-19 em relação ao combate. Ele vai dar uma porta na linha. Apresentaram as propostas, mas não se chegou a um consenso de quando o Pazuello vai sair. O presidente da República até entrevistou a queridinha do Centrão para ser a nova ministra médica cardiologista Ludmila Era, mas também, após a reunião, não se chegou a um consenso. Eu gostei dela porque justamente no final ela diz: eu não sou vinculada a nenhum partido político. Tá? O meu vínculo é ser médica. Eu acho que é isso que nesse momento a gente precisa. Não um político encebado tomando conta do Ministério da Saúde com ideias, né, maravilhosas aí para resolver a crise. Mas uma pessoa que entenda de saúde. Essa resistência como já do Pazuello, o ex-ministro... Teve Mandetta, o Mandetta, teve Luiz o Taixe, Mandetta, que não aguentou, mas eram do serviço de saúde. Então a gente já vê pelo menos um pouco de alento. o Mandetta e o Taixe até que eles andavam bastante. Essa resistência aí do Pazuello, Charles, a gente vê que não é de agora. Ele está dizendo aí que não existe colapso. Ele resistiu muito para ir a Manaus, quando o caos estava instalado em Manaus. Falta de leitura. E mesmo indo a Não Manaus, orientado. voltou de lá na primeira vez dizendo que estava tudo bem e não estava. Teve que voltar a mando do presidente Bolsonaro e ficar lá Olha, um tempo. o Brasil hoje, ele é motivo de discussão no mundo todo. O Brasil hoje é considerado um país pária. Por quê? Está assustando as nações que estão fazendo o dever de casa, no sentido vacinar, imunizar, né, e entidades internacionais, comunidade científica, os governos aliados e mesmo investidores estão pressionando o governo brasileiro a mudar de direção na gestão da pandemia da Covid-19, inclusive como forma de não retardar uma recuperação da economia nacional e de evitar um isolamento internacional ainda mais profundo. Não existe coisa mais básica, mais lógica de que se você imunizar, você livra do vírus, a economia volta a florescer, volta a atividade de negócios, comércio. Por exemplo, a semana passada estava marcado o encontro dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, os associados como Bolívia, Venezuela. Mas o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cancelou. O presidente Bolsonaro já tinha até ido, porque ali é um encontro de relações de negócios, né, de trocas, de compra, venda de produtos no Mercosul. Então o Brasil ele está manietado, ou seja, ele está amarrado por uma política negacionista que chegou num beco sem saída. O presidente Jair Bolsonaro está em um beco sem saída, mas ele fica politizando o tempo todo. Agora não tem mais saída, porque o Centrão, que é aquele bloco da Câmara dos Deputados, que tem um número de deputados expressivos que garante a governabilidade, que está cobrando do presidente profissionais, um profissional ou uma profissional, que não seja negacionista, que siga a orientação não do presidente, que siga nesse aspecto a orientação da ciência. É o que fez o presidente dos Estados Unidos, está fazendo, Joe Biden. O próprio presidente Donald Trump, tomou medidas no que final ele comprou. não negam.
fez um estrago, mas ele chegou agora, Reginaldo, o problema é fazer a substituição do Pazuello, porque você falou uma coisa agora aí que, né, a gente já viu lá atrás também, o Mandetta e o outro lá, o Tyson, eles seguiam as orientações da ciência, mas, né, o que foi que aconteceu? Por uma questão ideológica. O que foi que aconteceu? Foram tirados por conta de que não tinha. Isso aí já vai ficar para o Tribunal da Sociedade julgar mais uma ação, né, kamikaze do presidente ao substituir, né, ministro à torta e à direito sem nenhuma expectativa de resolução. Substituir o curioso, de novo Reginaldo, é que dar liberdade. Na fala do ministro Pazuello nesse final de semana, ele ainda disse que se ele tiver de sair, que o presidente peça o cargo, ele sai, porque é um cargo político e agora estão cobrando a fatura. Mas peraí, quem vendeu o que para quem? Porque fatura, que eu saiba, só se paga quando se deve. Nem precisaria ele dizer isso. Quando então, o se o pediu Centrão, o cargo, ele vai o presidente vendeu o espaço para o Centrão, e agora o Centrão está cobrando a fatura, isso aí o ministro Pazuello tem que explicar direitinho. Para a sociedade, para a gente entender. Que nessa não dava para imaginar. Ontem nós constatamos isso, por mais que não se materialize, mas não dava para imaginar, pelo comportamento político do presidente Jair Bolsonaro durante o ano todo de 2020, que uma médica que prega o isolamento social, prega a vacina, né, é contra o negacionismo, tem a possibilidade de ser a ministra. O outro também disse, olha, isolamento social, está dizendo aquilo que o ex-ministro Luiz Mandetta, o ex-ministro Nelson Tais, dois médicos, disseram, alguém que seguisse a linha ditada pela OMS, que é um braço da organização, a ONU? A Organização das Nações Unidas, a ONU, que é ouvida pelo mundo todo, Deus o livre. Se falasse alguma coisa, o presidente Jair Bolsonaro ele atacou a OMS, ele execrou a OMS, ele fez pilhéria. Porque estava seguindo os ditames de quem? De um outro presidente completamente perdido no tempo, que era o presidente Donald Trump. Né? Até excluiu a ajuda que os Estados Unidos dão, os países dão, né, para a manutenção da OMS, ela é mantida pelas nações, causou um prejuízo tremendo. O presidente Jair Bolsonaro seguiu os ditames do presidente Donald Trump. Bastou o presidente Joe Biden, aliás, assumir para ele realinhar, voltar ao repasse de recursos para a OMS, seguir. Olha aí, os Estados Unidos já tem um plano, ele já tem vacina suficiente, os Estados Unidos já tem vacina suficiente para imunizar todos os americanos. O prazo é dia 1º de maio. E a pandemia despencou lá, né? Despencou mesmo com o número de mortos o mais alto registrado, né? Mas foi eficiente a política americana. E vamos dar mérito, o Donald Trump também, apesar de lá fora, na rua, gritar que era fogo, lá dentro ele estava com extintor de incêndio, tanto que reservou vacinas que o governo Joe Biden está utilizando. Aqui não, aqui o Bolsonaro só gritou fogo e lá dentro tinha alguém com um tanque de gasolina esperando o fogo chegar. E o fogo chegou. Você querer se comparar a maior potência hegemônica do mundo hoje, que é a nação americana, ainda é a grande potência do mundo, se basear em uma loucura de um presidente negando a ciência. Mas os Estados Unidos, eles têm uma capacidade de produção de qualquer item que você possa imaginar muito, muito, muito além do Brasil. Quer dizer, o presidente ficou encantado com o presidente norte-americano, tomou atitudes aqui desastrosas, que o resultado nós estamos sentindo até hoje, né? E olha, os Estados Unidos tem a Moderna, tem a Pfizer, tem a Johnson, tem a Johnson & Johnson, tem vários laboratórios produzindo lá. E o Brasil é o país hoje que tem o maior número de casos no mundo. Está ultrapassando os Estados Unidos. Então, que país é esse que a gente vive? O Brasil. Um gigante, uma economia pujante,
Um país que tem know-how para a produção de vacinas. Só que nesse momento está cego, vendado. E ele não tem, ele está num beco sem saída. Os protocolos ainda não foram todos Está montados, num beco sem saída. Não adianta dissimular, não adianta colocar a militância na rua, né, dos seguidores inveterados do presidente. O que é admissível, porque o que está acontecendo, Charles, eu vou dar um exemplo aqui, só para concluir. Eu tenho um amigo que ele é religioso, ele é pastor, ele é empresário, e conheço a esposa dele. Eu vim saber ontem que a esposa está entubada. Ele era seguidor do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, rapaz, eu não acredito o que está acontecendo. Eu vi a minha esposa lá no HU, o pessoal, os médicos se esforçando, e a gente correndo, e eu não posso ver a minha esposa. Ela tem o quê? 63, 64 anos. Mas isso que está acontecendo com ele agora... Se tivesse acontecido, se tivesse, por exemplo, seguido o protocolo, seguido o rito, né, da produção de vacinas, da negociação com os laboratórios, essa faixa etária já teria sido atingida, assim, no sentido de receber a imunização. O Brasil tem um general ligado à presidência da República, ele falou, ele não quis revelar o nome, mas ele disse, olha, o Brasil tem uma capacidade gigantesca de imunizar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Não está imunizando 300 mil pessoas porque não tem vacina. Porque não tem vacina. Falta vacina, né? Falta o principal. Eu espero, eu torço, Garcia, para que um dia a única guerra que o Brasil se envolva é nessa contra a Covid. Porque se nós formos contar com generais como Eduardo Pazuello, a mãe está muito mal servida das pernas. Porque se a gente for esperar por esses líderes militares aí supremos que se auto-intitulam numa guerra de verdade, acho que é bom a gente arrumar. Agora, a gente não pode generalizar, mas... Vamos para o intervalo? Só para finalizar aqui. A gente não pode generalizar, mas, por exemplo, eu não sou contra, eu como cidadão, o presidente vai nomear um general para determinado ministério. Beleza, pô, é um cidadão brasileiro, tem idoneidade, tem um preparo todo voltado para assumir. Não precisa ter capacidade para lidar com o métier da coisa. Mas é o critério. Pode ser um médico que seja um péssimo ministro da saúde. Pode ser um administrador de empresa que seja um ótimo administrador. Olha, a gente vê um exemplo, não vou tecer loas, um ótimo, aliás, ministro da saúde. Distorcer. Mas Fernando Henrique Cardoso não era economista, não era nada, era um sociólogo que foi enfiado como ministro da Economia do Itamar Franco. Deu certo. Olha a mudança de divisores econômicos. José Serra, que não é médico, ministro da saúde, foi um dos melhores ministros da saúde. O SUS no Brasil. Entendeu? Então não tem esse negócio de, eu vou botar um médico aqui, eu vou botar um jornalista para ser aquilo, da comunicação, que não funciona tem que assim. dar conta do recado, a gente está falando de gestão. E gestão não é expertise na sua área específica. Gestão é um conjunto de ações. Precisa ter tutano, sim, e coragem para enfrentar. O Tarcísio Freitas tem sido um ministro eficiente, militar. Não é à toa que o ministro Tarcísio tem conseguido esse destaque. Por quê? Porque tem impulsionado, a infraestrutura tem andado, está contento, né? Só não está em evidência por causa da pandemia, porque a evidência está toda voltada para o Ministério da Saúde, que infelizmente a cadeira está ocupada, mas aparece nos holofotes vazia. São 7h39, nós vamos correndo para o primeiro intervalo e na volta tem entrevista aqui no Antena 102. A melhor equipe de jornalismo do rádio amapaense. Antena 102. Você conectado com a notícia em tempo real, sempre. O coronavírus mata milhares de pessoas no Brasil diariamente. A nova variante do vírus é mais agressiva, se propaga mais rápido e já está circulando no Amapá. Os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está em colapso. Ignorar essa situação é um suicídio. Proteja a vida, permaneça em casa o máximo que puder. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos constantemente. Agindo de forma responsável, você é uma barreira contra o coronavírus. Do contrário, você vai estar espalhando o vírus que pode matar você, sua família, seus amigos e muitas outras pessoas. Governo do Amapá. No trânsito. Você liga a 102 FM. É tudo de bom. Estamos vivendo um novo tempo e com ele grandes desafios. E é em meio aos desafios que demonstramos nossa força e capacidade.
nos adaptando a uma nova rotina. Agora, mais do que nunca, é necessário o cuidado, a segurança e a responsabilidade de todos, porque mudanças são necessárias. Só o que não muda é o cuidado e a atenção e o carinho que sempre tivemos por você. Santa Lúcia, presente no seu novo jeito de viver. O Centro Clínico e Odontológico Nós está com uma promoção imperdível. Todas as consultas médicas, exames e ultrassonografia parceladas em 3 vezes no cartão sem juros. Tratamento odontológico e aparelhos ortodônticos estão com o melhor custo-benefício. Exames laboratoriais a partir de R$ 2,99. Agende logo seu atendimento. 981424995. Centro Clínico Odontológico Nós, localizado à Rua Leopoldo Machado, 2843, trem, ao lado do SESI. Vem para o Nós. Atenção, cidadão. O Armazém São José oferece segurança e confiança na hora de comprar armas e munições, pesca artesanal e esportiva, máquinas de solda, a mais completa linha de ferramentas, arames e produtos agropecuários, camping, airsoft e tudo mais. Armazém São José, tradição amapaense, Rua General Rondon, 1949, entre Padre Júlio e Cora de Carvalho. Centro, fone 3222-5469. 102 FM. Todo mundo ouve. Floresta Tropical, o melhor loteamento para morar na capital, agradece você que acreditou no sonho de morar bem em Macapá. Num loteamento com água potável, saneamento urbano, asfalto, eletricidade e área de lazer. Tudo isso construído com a mão de obra do nosso povo, oportunizando melhores condições de trabalho e renda, respeitando sempre os mais rigorosos conceitos de qualidade e preservação do meio ambiente. E para você que acredita na marca Floresta Tropical, o nosso muito obrigado. E aguarde. Vem novidades por aí. O coronavírus mata milhares de pessoas no Brasil diariamente. A nova variante do vírus é mais agressiva, se propaga mais rápido e já está circulando no Amapá. Os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está em colapso. Ignorar essa situação é um suicídio. Proteja a vida, permaneça em casa o máximo que puder. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos constantemente. Agindo de forma responsável, você é uma barreira contra o coronavírus. Do contrário, você vai estar espalhando o vírus que pode matar você, sua família, seus amigos e muitas outras pessoas. Governo do Amapá. São 7h44. Repita. 7h44. Antena 102. As principais notícias pela manhã. Olha só, Charles, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui, tem gente me chamando a atenção aqui para olhar a live. Eu não estou aqui com a live, mas é porque eu não conectei mesmo, mas eu não estou no meu monitor aqui. Tem uma pessoa aqui pedindo para olhar a live, mas eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se há algum comentário. Os meninos estão vendo aí. Olha só, o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, o COESP, apresentou ontem, Charles, dia 14, informações que mostram um aumento de contaminação, internações e óbitos por Covid-19 no Amapá. Esses dados, como a gente estava falando no início, não são dados do final de semana. São dados que vêm lá do início, né? Foi mais um relatório aí do COESP. Olha só, mesmo após o Estado intensificar as medidas de proteção à vida, intensificou lá na semana passada, porque nós tivemos aí a segunda semana, né? O governador Valdez conduziu uma reunião extraordinária que também contou com a participação de representantes da segurança pública. A equipe avaliou a adoção das medidas ainda mais rígidas para diminuir os índices. Diante da ameaça de colapso no sistema de saúde, o Estado tem reforçado a assistência com entregas de insumos e medicamentos, abertura de leitos e oferta também de equipamentos especializados. Mas hoje deve haver mais outra reunião, porque hoje acaba o efeito do decreto, não é? Então eles devem avaliar aí essa situação toda para adotar as novas medidas. E há uma previsão aí, uma possibilidade
dessas medidas ficarem ainda mais rígidas, Reginaldo e Charles Bosch. É isso aí. Olha, Garcia, a Secretaria de Estado da Educação informa que a partir de hoje as matrículas para as escolas da rede pública serão feitas exclusivamente de forma online. Começa daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, a disponibilidade do site e o processo de pré-matrícula e matrícula para as escolas da rede pública estadual do Amapá, que oferecem do 6º ao 9º ano e do ensino regular, de terceira e quarta etapa da educação jovens e adultos. A partir desse público, segundo a Secretaria, ambos os processos passam a ser online. Antes era assim, você fazia pré-online e depois ia lá levar documentação presencial. Mas em função dos decretos, a Secretaria de Educação mudou e tudo está sendo feito exclusivamente pelo site escolapublica, tudo junto, .ap.gov.br. As inscrições vão até a quarta-feira, dia 17, após o acolhimento, de documentação e dados da criança ou adolescente matriculado. Então, você que está aí para matricular o seu filho, o processo agora passa a ser todo online. Tá? Não é necessário se dirigir à escola escolhida na pré-matrícula. Tá? Basta acessar o site que a gente informou. São 7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. Direcionando nossas antenas ao município de Santana. Você conectado com a notícia sempre. Antena 102. A gente vai para Santana, né? Você vai chamar aí, mas rapidinho, Charles, antes de você chamar aí o nosso repórter, estão me perguntando aqui se uma determinada loja, não vou citar o nome aqui, né? Mas vou falar no geral. As lojas que estavam fechadas no final de semana, elas voltam a funcionar hoje, até que saia um outro decreto. Mas o decreto ele só fechava no sábado e domingo, isso, tá? Era o fechamento total. Agora elas voltam para o horário de funcionamento até às 18 horas, salvo me engano, tá? E até aguardar um novo decreto do governo do estado sobre alguma mudança significativa, né? O decreto que foi assinado pelo governador na semana passada, a única coisa que dá continuidade, Reginaldo, é a proibição do transporte interestadual fluvial. Foi dado aquele prazo de 5 dias, porque algumas embarcações já tinham saído dos seus portos de origem e estavam em curso para o Amapá. Mas desde ontem, o transporte interestadual fluvial está proibido no estado. Muito bem, só respondendo então a Eurivalda, que perguntou aqui se uma determinada loja vai voltar a funcionar. Sim, todas vão voltar a partir de agora. Muito bem, são 7h48, vamos agora ao município de Santana, onde o repórter Arra Moreno já está pedindo passagem. Bom dia, Arra Moreno. Muito bom dia, Charles Bosch. Bom dia, Charles Bosch. Bom dia, Reginaldo Bosch. Bom dia, Garcia Brito. E a todos os ouvintes aí do programa Antena 102. Olha, o município de Santana ainda sobre o decreto, né? Tudo muito parado. Mas as informações aqui é que algumas lojas não cumpriram aí essa determinada lei aí, né? Também imposta aí pelos estados, pelas prefeituras sobre o decreto aí. Inclusive, algumas pessoas tiveram a tentativa de fazer festa no interior, mas foram aí interceptados pela polícia ambiental, polícia militar, acabaram interceptando umas festas que iam ser feitas clandestinas, né? A informação que sairia a embarcação de Igarapé da Fortaleza e também de um ponto do Elisbão, né? Perdemos aí a ligação, o contato? Acho que nossa conexão falhou. Nós vamos tentar. Não? Arra Moreno. Perdemos o sinal. Perdemos o sinal. Arra, se você estiver me ouvindo, nós vamos desconectar e conectar novamente, que nós perdemos aqui o seu contato. Mas tenta ir fora do ar um pouquinho rápido aí. Olha, Charles, a pessoa que estava me chamando a atenção aqui é o Carlos José. Carlos José, ele fez uma pergunta aqui. Bom dia, amigos da 102. Eu tenho uma dúvida. Será que estas medidas do governo não foram para aumentar a arrecadação do Estado em questão do Detran com as barreiras da lei seca mesmo? Pois vi muitas festas e aglomerações em lugares muito visíveis. Só a dúvida mesmo. Acho que não, Carlos, né? Porque senão, se fosse, se faria apenas blitz, né? Fariam as barreiras sem a necessidade de decreto e determinação
determinar a lei seca, né? Porque a lei seca mesmo, essas medidas impostas pela lei seca, elas já existem permanentemente. Há muito tempo, não é? Né? O próprio BPTran faz isso, o BPRE faz isso constantemente. São operações da lei seca que são estabelecidas mesmo em pontos fora de qualquer período de decreto, das né? rodovias estaduais. Então, não tem, apesar, né, de toda a ideia é válida, mas essa ideia de que é para reforçar impostos, só para você ter uma ideia, o maior reforço de arrecadação é o ICMS. Em seguida vem o DETRAN, mas não através de multas, mas através do IPVA, que é rateado com os municípios. Né? Então não tem essa história de dizer que vai fazer caixa com a operação de trânsito para multar ninguém, que a representação disso é muito pequena em relação ao percentual de tributos que é arrecadado pelo governo do estado. Agora você tem razão, Carlos José, numa questão. Realmente houve muitas aglomerações em locais que a gente viu por aí, né? A fiscalização teve muito trabalho, inclusive com as lojas mesmo, público que abriram aqui no centro, né? Que houve descumprimento por parte de alguns empresários, mas eu acho que é o sacrifício que é válido para todos, Reginaldo. Não consigo entender qual o desespero, por exemplo, de um empresário. Não posso fechar no domingo, mesmo com o decreto, mesmo com a fiscalização. E abriu. E foi fechado pela fiscalização. E teve... Então, não adiantou nada. E teve loja que teve a seguinte estratégia: botou uma pessoa lá no meio da rua, chamando, vem cá, quer comprar? Bora ali. Abria lá e... A tática do clandestino, né? Eu já passei por isso ali no Chapéu de Palha. Na época do primeiro lockdown que nós tivemos aqui, eu precisei comprar uma bucha para a torneira da minha casa. E eu fui lá e eu me senti como se eu estivesse frequentando uma boca de fumo. Porque o vendedor, por dentro de uma grade, ele dizia assim: ei, o que é? Aí eu dizia: era uma bucha, vá ali por trás. Foi assim que eu comprei uma bucha para a torneira na época do primeiro lockdown. Então acaba constrangendo realmente as pessoas. Então são situações como essa, mas eu volto a dizer, nesse momento é a única ferramenta que se tem. Se daqui a pouco o senador Randolfo Rodrigues vai dar uma entrevista aqui no programa, vai falar da aquisição da vacina Sputnik 5. Mas aí é aquela pergunta: quando ela vai chegar? Também. Quando ela vai estar à disposição? Não, vai chegar essa semana. Quando essa vacina vai estar à disposição da Prefeitura de Macapá? São 119 mil doses. Quando a gente começa a vacinar? São essas notícias que nós queremos ouvir. Por enquanto, porque é só o universo da promessa. Tem o exemplo da Pfizer. Ela tem a capacidade de fornecer para o Brasil 120 milhões de doses. Mas até maio do ano que vem. Então, o número é bonito, mas o prazo é desalentador. Seria bonito se o governo tivesse fechado com ela no ano passado, quando foram oferecidas as 70 milhões de doses. O dinheiro tem, o dinheiro tem, tanto o município quanto o estado, a intenção de compra tem, mas não tem o produto, que é o principal. Já temos mesmo contato com a RA? São 7h53, nós vamos tentar daqui a pouco o Arra Moreno, mas agora nós vamos a Brasília. Vamos lá. Estabelecendo conexão com a capital federal. Brasília, Antena 102. Você conectado com a notícia sempre. Hoje a Folha de São Paulo amanhece tiririca com a família Bolsonaro, publicando inclusive aí um laudo banquete de informações da operação do Ministério Público e da história da rachadinha. E segundo a Folha, a rachadinha era bem mais rachada do que se pensava. Não se aplicava apenas a Flávio, mas ao gabinete de Jair Bolsonaro quando era deputado e do vereador Carlos Bolsonaro. É o 03 da família. E agora, Sávio, como é que fica aí a imagem da família Bolsonaro com tanto ruído ainda da história da rachadinha? Bom dia. Exatamente, viu, Charles? Essa história de rachadinha, o Ciro Gomes já vinha falando que é de toda a família. E o que já parece que uma marca registrada, segundo o ex-ministro Ciro Gomes. Agora, olha só, o ministro Supremo, Edson Fachin, voltou a afirmar que a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro tem potencial de anular toda a Operação Lava Jato. O magistrado é relator da Suprema Corte dos processos da operação. A segunda turma analisa se Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá e aquela investigação no âmbito da Lava Jato no Paraná. Só para lembrar, né? Dos 5 ministros, 4 já votaram, tá? Empate, 2-2. O julgamento acabou adiado por um pedido de vista do novo ministro Nunes Marques.
em tese, o voto dele sem data para ser apresentado seria decisivo. E isso poderia implicar nos julgamentos de Eduardo Cunha, Antônio Palocci, Sérgio Cabral, entre outros. Quer dizer, é explosivo esse voto do ministro Nunes Marques se realmente vier a anular todos os processos da Lava Jato. Olha, só para lembrar, a Associação de Funcionários do Banco Mundial, o bancário, pediu a investigação do ex-ministro brasileiro Abraham Weintraub por desinformações relacionadas à pandemia e por fazer campanha política. Weintraub comandou a pasta da educação, lembrando, né, no governo Bolsonaro, e atualmente é um dos diretores executivos no banco. Em carta, os funcionários do Banco Mundial afirmaram que o comportamento do ex-ministro é inaceitável. Segundo o documento enviado ao Comitê de Ética do Banco Mundial, as declarações de Weintraub configuram violação de conduta e dos valores fundamentais da instituição. Como exemplo, a associação cita publicações dos ministros em que ele desacredita as vacinas de Covid-19 e defende medicamentos ineficazes contra a doença, né? No caso, são aqueles medicamentos que eram receitados, que vermectina, né? Que todo mundo, toda a classe científica sabe que não tem eficácia alguma contra a Covid-19. Os funcionários também criticam declarações políticas de Weintraub. Para eles, o ex-ministro parece estar em campanha para um cargo eletivo no Brasil, ao mesmo tempo que continua no cargo de diretor executivo do banco. Isso representaria, de acordo com a carta, um claro conflito de interesse. Agora, novamente, uma notícia internacional que não é nada boa para o Brasil. O governo da França se declarou chocado com a postura defendida pela aliança liderada pelo Brasil para impedir o acesso de mulheres à saúde mental e reprodutiva. Num discurso na semana passada, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a diplomacia francesa atacou abertamente o bloco na qual a ministra Damares Alves, dos Direitos Humanos, Mulher e Família, tem o papel predominante. O discurso ocorreu um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Naquele momento, olha só, o Brasil se recusou a aderir a uma declaração conjunta realizada por mais de 60 países, para defender o direito de meninas e mulheres, inclusive no que se refere ao acesso a direitos reprodutivos e sexuais. Desde o final do governo Trump, né, o Brasil assumiu de uma maneira informal, né, a liderança de uma coalizão de países ultraconservadores, que tentam minar qualquer brecha para que a ONU amplie direitos e proteção às mulheres. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, Sávio Barros, obrigado pelas informações. Inclusive, essa manifestação direta do governo francês lá na Organização das Nações Unidas foi de encontro à política que o Brasil tem tomado, Reginaldo. Essa medida não tem nada de polêmica, né? Assinada por 60 países. Ela só assegura a chamada saúde reprodutiva a mulheres e meninas no mundo. E tratar isso como se fosse um problema religioso ou ideológico é um absurdo. Por quê? Porque você tem questões em países, por exemplo, pegar a Etiópia, que tem ainda, né, um costume que eu considero selvagem, que é um costume de costurar a região genital das meninas para reduzir o canal vaginal, e até hoje ainda se pratica isso na Etiópia. Então é dessa saúde para mulheres e meninas que a gente está falando. A gente não está falando em educação sexual, botando aí pansexualidade para todo mundo.
Está se falando em acesso a um absorvente. Também tem os casos das mutilações, né? Da supressão do clítoris. Da supressão do clítoris, que é uma religiosa, cruel, dura ali nos países islâmicos, nos países africanos, do principalmente da África. Então você vê que tem situações como essa. Então, anos-luz longe das desgraças que a sociedade feminina passa. Mas tem mulheres que ainda estão submetidas a essas práticas de tortura, quase que da Idade Média, ainda nos dias de hoje. É dessa saúde reprodutiva que se fala. A gente fala de saúde reprodutiva em localidades onde as meninas estão parindo. E não é de hoje, Reginaldo. Você vai aqui no nosso vizinho, Afuá, aqui na região das Ilhas do Marajó, você ainda vê uma alta incidência de mães adolescentes. As meninas não têm acesso à saúde sexual ou reprodutiva. Tem mulher no Brasil que nunca viu um absorvente. Um absorvente. Olha que a mulher menstrua desde que a espécie humana passou a essa condição mamífera. Então é sobre essas coisas que se está falando na ONU e sobre essas coisas que o Brasil se juntou a países como o Irã, onde força as mulheres a cobrir a cara e o corpo. A Arábia Saudita que enfia uma burca na cabeça das mulheres. Bolsonaro, ao se despedir da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, ele fez elogios ao rei da Arábia Saudita, o ditador da Arábia Saudita. Bin Salman, que matou um repórter na Turquia. Na cara dura. Mandou esquartejar. Entendeu? E ele fez elogios. Aos Estados Unidos, a gente até permissivo porque é questão diplomática. Quem protege os interesses americanos e israelenses lá e que comanda essa paz branca ainda é a Arábia Saudita. Mas o Brasil não tem nenhuma relação desse porte diplomático bélico com esses países. Não tem por que o Brasil andar apoiando ditador sanguinário, já que o Brasil tanto se gaba, né, o presidente da República, de combater estados ditatoriais. Então não pode ser 2 pesos, 2 medidas. E nessa questão das mulheres é veemente. Eu concordo em gênero, número e grau com a diplomacia francesa quando diz que o Brasil está regredindo muito no acesso das mulheres aos seus direitos de saúde. Agora são 8h03. Nas 8h03, vamos a mais um intervalo, Garcia Brito. E na volta tem mais... Temos repórter? Então vamos entrar com o repórter, que é a prioridade. Voltamos aí, né, com o Arra Moreno, acho que foi problema de bateria, restabelecemos aí o contato, então vamos finalizar aí o trabalho do nosso correspondente lá de Santana. Vamos lá, Arra, bom dia! Muito bom dia, Garcia Brito, bom dia, Reginaldo Borges, Charles Borges, a todos os ouvintes aí do programa Antena 102, né? Como eu estava falando, estava um pouco difícil a conexão, a respeito da interceptação, né, de algumas embarcações que iam fazer pesca clandestina no interior, porque não adianta fechar só a cidade e no interior as festas continuam acontecendo, só que a polícia está sendo acionada. E se você tiver alguma informação, é só ligar para o 190, que a Polícia Militar já está com uma equipe para que possa ser interceptado essas embarcações, né? É uma festa, segundo informações, são mais de 500 pessoas que iam acontecer, né? Essa festa ia acontecer, na verdade, no interior aqui das Ilhas do Pará. Então, é um aviso importante aí para a população, porque não adianta parar só a cidade. Tem que também parar a festa nos interiores aí. A nossa equipe também foi procurada nesse final de semana, inclusive no sábado, para tentar conseguir um medicamento, Reginaldo, Charles e Garcia. É importante agora porque esse medicamento tem tudo a ver com o tratamento do coronavírus. Não com o tratamento do coronavírus, mas sim após aquela pessoa ser entubada. Algumas pessoas que foram entubadas contraíram uma infecção hospitalar, a informação de que não tinham um medicamento que custa no Pará, está 659 um frasco, né? É como se fosse um soro. Essa medicação tem que ser tomada no mínimo 20 bolsas em 10 dias, de 12 em 12 horas. E olha só, ontem uma mãe, esperada ontem no sábado, nos procurou e nós fomos para a rede social e nós estamos fazendo esse apelo aqui dentro. Graças a Deus nós conseguimos. O governo do estado, segundo informações, eu entrei em contato com a secretaria, com a assessoria da FESA, informaram que não tinha esse medicamento nas prateleiras do hospital, lá do HCAL. E tinha num hospital particular.
Então, ontem à noite eu fui acionado aí inclusive o prefeito Paula Rocha, que entrou em contato com o governador Valdez Góes e falou que o Estado já estaria comprando esse medicamento do hospital particular aí de Macapá. Agora, é preocupante, né? Porque imagina uma dona de casa que viu seu filho todo inchado, que está entubado ainda, dia 20 agora ele vai fazer 3 meses que está entubado e contraiu aí essa infecção através de estar entubado, né? Acabou adquirindo essa infecção no hospital. Então, cada bolsa custa R$659 e 20 bolsas daria uma média de R$13.900 e pouco reais. E aí, como é que vai fazer uma pessoa, uma dona de casa que não tem esse dinheiro? Então, é um aviso importante que a gente traz aqui dentro do Antena 102, até mesmo, né, para acionar os deputados federais, os estaduais, os senadores, para verificar a situação também, Reginaldo, Garcia e Charles, a respeito dessa recuperação das pessoas que estão sendo transferidas do hospital universitário para o HCAL. Essas são as minhas informações direto de Santana, também uma denúncia que na feira do remédio aqui no terminal está acontecendo aí um grande movimento, né, aglomeração de jovens, de pessoas, muita bebida e muita droga. A informação parte de uma dona de casa que não quer se identificar aqui próximo ao terminal. A gente avisa aí, então, que a polícia pode fazer ronda no terminal aqui do município de Santana. Eu falo sempre em nome de Colônia de Defesa dos Fechadores, terminou o tempo do testamento, né? Terminou o tempo da regularização para você, que não deu entrada no seu seguro desse ano, mas a Colônia avisa para você procurar ainda a Colônia, que eles vão dar um jeito, né, de tentar regularizar vocês para dar entrada no seu seguro. Falo em nome de farmácia popular, são 2 farmácias de Santana, uma no centro da cidade e outra na área portuária, atendendo a todo o povo da cidade do interior. E Center Kennedy, que continua vendendo, né? Hoje, segunda-feira, abriu as portas novamente para vender tudo mais barato, dando uma promoção especial para todo o povo de Macapá e Santana. Forte abraço, eu volto amanhã, dentro do Antena 102. Valeu, Arra Moreno, muito obrigado aí pelas informações, né, sobre essa questão aí dessas festas, dessas aglomerações. Eu recebi mais uma mensagem aqui do Leonardo, acho que Leonardo, né? Faltou aqui completar. Ele está dizendo aqui, também notei várias aglomerações em pontos que as pessoas costumam visitar. Alguns ramais que tem na orla, que tem aqui da JK para a orla do Rio Amazonas, muitas pessoas se dirigem para esses lugares para tomar banho e ontem estava tudo lotado. Realmente, eu conheço ali alguns ramais que entram ali pela JK, Reginaldo, porque eu morei lá, ali no conjunto da Embrapa, morei lá na Amadeu Gama, e algumas vezes até eu mesmo fui para lá, para esses locais, né? São praias pequenas, improvisadas ali, que as pessoas tomam banho, e é para esses lugares que as pessoas estão se dirigindo, né? Aglomeração é aquele ajuntamento, né, de pessoas. Mais de 3, 4, 5 pessoas aí já começa a ser aglomeração, principalmente quando não é da mesma família. Quando são pessoas, né, de lugares diferentes que se encontram, e é isso que está acontecendo. Por exemplo, teve uma morte ontem por afogamento ali no local chamado Prainha, que é um local de praticagem da Marinha, ali bem ao lado da praia da Fazendinha, né? E eu conheço também esse lugar lá. E ontem teve um rapaz morreu lá afogado e nas imagens, Reginaldo, que a gente vê, até o bombeiro prestando socorro, muitas pessoas estavam lá sem máscaras, né? Eu vi até um socorrista lá fazendo massagem, não sei se é um procedimento correto, mas ele também estava sem máscara na hora de fazer a massagem lá, para tentar restabelecer lá a respiração da pessoa que foi encontrada lá, né? Mas enfim, fica aqui valendo a sua colaboração, tá? Eu acho que o nome dele aqui não veio correto aqui, mas eu acho que foi o corretor. E também finalizar aqui para chamar o comercial, um bom dia aqui do J. Santos. Ele está dizendo que no centro comercial está voltando, algumas lojas já abertas e outras com funcionários ainda aguardando a chegada aí dos chefes, né? Tem loja que abre um pouquinho mais tarde, mas todas as lojas voltarão a funcionar a partir de hoje até que saia outro decreto, né? Vamos ver como é que vem esse decreto que será anunciado durante o dia de hoje. Vamos ao intervalo, Reginaldo? Já voltamos com outras informações. São 8h10.
A melhor equipe de jornalismo do rádio amapaense. Antena 102. Você conectado com a notícia em tempo real. Sempre. O coronavírus mata milhares de pessoas no Brasil diariamente. A nova variante do vírus é mais agressiva, se propaga mais rápido e já está circulando no Amapá. Os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está em colapso. Ignorar essa situação é um suicídio. Proteja a vida, permaneça em casa o máximo que puder. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos constantemente. Agindo de forma responsável, você é uma barreira contra o coronavírus. Do contrário, você vai estar espalhando o vírus que pode matar você, sua família, seus amigos e muitas outras pessoas. Governo do Amapá. No trânsito. Você liga a 102 FM. É tudo de bom. Estamos vivendo um novo tempo e com ele grandes desafios. E é em meio aos desafios que demonstramos nossa força e capacidade, nos adaptando a uma nova rotina. Agora, mais do que nunca, é necessário o cuidado, a segurança e a responsabilidade de todos, porque mudanças são necessárias. Só o que não muda é o cuidado e a atenção e o carinho que sempre tivemos por você. Santa Lúcia, presente no seu novo jeito de viver. O Centro Clínico e Odontológico Nós está com uma promoção imperdível. Todas as consultas médicas, exames e ultrassonografia parceladas em 3 vezes no cartão sem juros. Tratamento odontológico e aparelhos ortodônticos estão com o melhor custo-benefício. Exames laboratoriais a partir de R$ 2,99. Agende logo seu atendimento. 981424995. Centro Clínico Odontológico Nós, localizado à Rua Leopoldo Machado, 2843, trem, ao lado do SESI. Vem para o Nós. Atenção, cidadão! O Armazém São José oferece segurança e confiança na hora de comprar armas e munições, pesca artesanal e esportiva, máquinas de solda, a mais completa linha de ferramentas, arames e produtos agropecuários, camping, airsoft e tudo mais. Armazém São José, tradição amapaense, Rua General Rondon, 1949, entre Padre Júlio e Cora de Carvalho. Centro, fone 3222-5469. 102 FM. Todo mundo ouve. Floresta Tropical, o melhor loteamento para morar na capital, agradece você que acreditou no sonho de morar bem em Macapá. Num loteamento com água potável, saneamento urbano, asfalto, eletricidade e área de lazer. Tudo isso construído com a mão de obra do nosso povo, oportunizando melhores condições de trabalho e renda, respeitando sempre os mais rigorosos conceitos de qualidade e preservação do meio ambiente. E para você que acredita na marca Floresta Tropical, o nosso muito obrigado. E aguarde. Vem novidades por aí. O coronavírus mata milhares de pessoas no Brasil diariamente. A nova variante do vírus é mais agressiva, se propaga mais rápido e já está circulando no Amapá. Os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está em colapso. Ignorar essa situação é um suicídio. Proteja a vida, permaneça em casa o máximo que puder. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos constantemente. Agindo de forma responsável, você é uma barreira contra o coronavírus. Do contrário, você vai estar espalhando o vírus que pode matar você, sua família, seus amigos e muitas outras pessoas. Governo do Amapá. São 8h14. Repita. 8h14. Antena 102. As principais notícias pela manhã. Olha, vamos mandar um alôzinho aqui enquanto a gente aguarda aí a participação do senador Randolph, a Luciana Soares. Ei, Edmundo, por que chama pra ela a rainha dos macaquinhos? Guarda florestal. Ah, ela é guarda florestal, né? Lá daquela associação, né? Isso. Ah, tá. Lá em Fazendinha. Ela é a rainha dos macaquinhos. Luciana Soares, bom dia pra você também. Boa semana. A Ângela Bahia disse aqui, amo esse programa por ser bem informado. Bom dia a todos. Valeu, Ângela. Bom dia pra você também. Professor Jean Carlos, bom dia. Arnaldo Andrade, retransmitindo o programa lá na rádio, pela Rádio Praiana em Calçoene. Sônia Maria...
interferência no som, mas já ajeitamos, né? Um bom dia para ela, uma maravilhosa semana também. Muito obrigado a todos, um abraço. Muito bem. Garcia, Reginaldo, essa semana o prefeito Antônio Furlan, né, informou que Macapá, a Prefeitura de Macapá, sinaliza a intenção de compra de 119 mil doses da vacina russa Sputnik V. A Prefeitura formalizou o pedido para a apreciação do fabricante russo, né? E em caso de aceite, o lote sozinho pode atender quase um quarto da população macapaense, ou seja, 23% da população. O recurso para essa aquisição é parte de uma emenda do senador Randolfo Rodrigues. Metade prefeitura, metade prefeitura e metade emenda do senador Randolfo. Emenda do senador Randolfo, né, que está negociando aí com o Instituto Gamalé. Inclusive o próprio senador Randolfo já esteve lá conhecendo a vacina Sputnik V, uma comitiva, né, que foi até lá. E a compra direta será possível, só é possível depois daquela decisão do STF, né, e da aprovação também na Câmara dos Deputados da regularidade. Nós estamos com o senador... Além disso, ele vai anunciar também, né, que o governo federal, aliás, o Instituto Butantan, né, vai disponibilizar 3.300.000 doses da vacina Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. Nós estamos com o senador Randolfo Rodrigues na linha, Regina, para falar justamente sobre essa, né, possibilidade de aquisição, né, porque tem o recurso, tem a vontade, falta apenas a disponibilidade do produto no mercado. Bom dia, senador Randolfo Rodrigues. Bom dia, Charles. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Garcia. É um prazer falar com todos os ouvintes da 102. Bom dia a todos. Senador, já está concretizada, né, o senhor que esteve mais em contato com o Instituto Gamaleia, a possibilidade do Instituto atender essa aquisição de quase 120 mil doses de vacina aqui para Macapá? Como é que está o andamento, a tramitação dessa negociação, senador? Charles, como você já relatou, na sexta-feira nós demos o primeiro passo, que é a manifestação da Prefeitura Municipal de Macapá, junto ao Instituto Gamaleia, junto ao Fundo Soberano Russo, para a aquisição da vacina. O segundo passo deve ocorrer essa semana. Ainda ontem, os representantes CEO do Instituto Gamaleia, ou melhor, do Fundo Soberano Russo, confirmou o protocolo feito pela Prefeitura Municipal de Macapá, e ainda nesta semana, no mais tardar na semana que vem, deverá ter uma conferência entre os representantes do Fundo Soberano Russo com o prefeito Antônio Furlan, no sentido de encaminhar as diretrizes para a assinatura do contrato para aquisição das vacinas. Então, logo após essa conferência, o passo seguinte é firmar o contrato, e eu estou acreditando, assim, o nosso esforço, a nossa mobilização junto à Embaixada Russa para, no máximo, em abril, mais tardar em maio, nós possamos receber essa quantidade de vacina, essa quantidade da vacina Sputnik para atender os macapaenses. Bom dia. Bom dia, Reginaldo. Essa sua peregrinação ela tem sido intensa. O senhor tem demonstrado dar apoio como representante do Amapá, não só no Congresso Nacional, mas na nação toda, inclusive já fazendo outras visitas em outros laboratórios. O senhor tende a expandir esta parceria, por exemplo, agora foi com o município de Macapá. Tem municípios do interior que não tem a menor condição, não tem orçamento para isso. Mas tem, por exemplo, o município de Mazagão, que tem um repasse diário, aliás, mensal, considerável, né, proveniente de royalties. Tem o município de Vitória do Jari, o município que também tem atividade mineral, tem o município de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio. E também o governo do estado. O senhor tem conversado com estes prefeitos que teriam, por exemplo, que teriam condições de disponibilizar um pequeno valor para a aquisição de vacinas? Reginaldo, é importante a sua pergunta, porque, bom, primeiro vamos destacar o seguinte: nós disponibilizamos todas as minhas emendas individuais para a saúde para este ano de 2020, para esse ano de 2021, melhor dizendo, foram disponibilizadas às prefeituras municipais
para aquisição de vacinas. Então, são 8 milhões e meio de reais que foram proporcionalmente disponibilizados para os 16 municípios do estado. Macapá vai receber, nós destinamos 3 milhões, destinamos algo próximo de 2 milhões para Santana e para todos os demais municípios igualmente, né? Da mesma forma, o governo do estado do Amapá recebeu da bancada amapaense 30 a 35 milhões de reais que podem ser destinados também à aquisição de vacinas. Além disso, desde novembro do ano passado, Reginaldo, eu estou convidando não somente o governo do estado, mas também comunicando às prefeituras municipais, passo a passo das ações que nós temos feito por vacina. Ano passado ainda, quando a Coronavac era somente uma promessa, e alguns chamavam de vacina chinesa, e o governo federal dizia que não iria fazer a sua aquisição, nós já estávamos defendendo a Coronavac e advogávamos a única saída dessa crise sanitária era através da vacina, né? Então, nesse sentido, ainda ano passado, eu entrei em contato com a administração da Prefeitura Municipal de Macapá. Convidei, inclusive, a Prefeitura Municipal de Macapá, ainda em dezembro, e convidei também a outras prefeituras para as primeiras visitas no Instituto Butantan. É importante destacar que, logo em janeiro, o prefeito Bruno Mineiro, o prefeito Sebastião da Rocha, o prefeito Tudão de Mazagão e o prefeito Furlan estiveram comigo no Instituto Butantan, manifestando interesse na aquisição da vacina Coronavac. Isso antes até do Programa Nacional de Imunizações e do Ministério da Saúde fazer a aquisição da oferta que estava sendo disponibilizada. E agora, no caso da vacina Sputnik, é a mesma coisa. Nós oficializamos já duas vezes, ao governo do estado e às 16 prefeituras sobre a disponibilidade da vacina Sputnik. Eu quero cumprimentar o prefeito Antônio Furlan, foi a primeira prefeitura do estado a manifestar o interesse, a fazer o contato com o Instituto Gamaleia, a fazer junto com isso o contato com o Fundo Soberano Russo, e já obtivemos a resposta, repito, no dia de ontem, e essa semana que vem teremos a conferência, enfim, a manifestar a intenção da aquisição da vacina. Ainda no sábado eu também fui procurada pelo prefeito Sebastião Balarrote, do município de Santana. E eu deverei nessa semana estarei já conectando a Prefeitura de Santana também com o Instituto Gamaleia, também com o Fundo Soberano Russo. Eu acredito que Santana será o segundo município do estado que irá manifestar interesse na aquisição da vacina. Senador, só para complementar aqui, eu estou ouvindo... E Charles, só para não esquecer, a mesma comunicação que fiz às 16 prefeituras, também fiz em todos os momentos ao governo do estado do Amapá, à Secretaria de Estado da Saúde, enfim, a Secretaria... O governo do estado tem sido comunicado de todos os passos e comunicações que temos feito. Muito bem. Senador, eu estou consultando nesse exato momento aqui o site da Anvisa sobre a situação da vacina Sputnik 4. Né? O protocolo informa aqui que ainda estão pendentes documentos da fase 3 para a concessão, né, do uso emergencial dela no Brasil. Isso não vai atrapalhar essa negociação, senador, já que ainda não tem uma manifestação oficial do nosso órgão sanitário, que é a Anvisa, para a liberação da Sputnik 5 para uso, pelo menos em grupos prioritários aqui no país? Não, Charles, veja, nenhuma das vacinas, elas que foram adquiridas, elas chegaram a ser adquiridas após o autorizo do órgão sanitário. Isso ocorre no Brasil, ocorre no mundo. Aliás, o Brasil cometeu o erro de, inclusive, questionar uma vacina e não adquirir quando ela foi ofertada, o que poderia já ter avançado muito nosso programa de imunização. Lembremos sempre que em agosto do ano passado, a Pfizer fez uma oferta de 70 milhões de doses, e obviamente ainda não se tinha a vacina da Pfizer ainda nem desenvolvida,
quanto mais um protocolo para um protocolo junto à Anvisa. Então, em agosto do ano passado, a Pfizer fez uma oferta de 70 milhões de doses para o governo brasileiro. Lembremos que o governo brasileiro não só não adquiriu, como não quis aceitar a responsabilidade civil por efeitos adversos naquele momento, o que atrasou. Se nós tivéssemos tido, naquele momento, já a aquisição por parte do governo brasileiro, em dezembro nós teríamos iniciado a imunização, em dezembro nós tínhamos começado a vacinação de brasileiros, e com 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, nós já teríamos hoje pelo menos 23 milhões de brasileiros vacinados. Para você ter ideia, números de hoje, nós temos pouco mais de 9 milhões de brasileiros vacinados. No Amapá, por exemplo, nós temos só 3,14% da população vacinada, que é muito pouco, é muito devagar. Agora a Pfizer já tem registro definitivo, agora com a lei nossa, que aprovamos em Brasília, que aprovamos no Congresso Nacional, já tem a responsabilidade, já tem uma lei que dá segurança jurídica, né? Agora que o governo brasileiro quis adquirir, e o governo brasileiro agora vai adquirir somente 15 ou 19 milhões de doses. Então, veja a diferença da Pfizer. Se nós tivéssemos comprado em agosto, seria 70 milhões. Vamos comprar agora, estaremos comprando 19 milhões, que vai começar a ser disponibilizado no mês de abril ou no mês de maio. Ou seja, nós estamos no meio de uma pandemia. É necessário ter agilidade e celeridade. A Sputnik já foi autorizada pelo órgão sanitário russo, já foi autorizada também pelo órgão sanitário da Argentina, já foi autorizado pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, já foi autorizado também pelo órgão sanitário do México. Eu creio que o pedido de uso emergencial já está em curso aqui. O pedido de uso emergencial da Coronavac, por exemplo, mesmo ela já desenvolvida em dezembro, em janeiro, não tinha ocorrido, teve muitas polêmicas, e só veio a ocorrer depois. É natural, no meio da pandemia, as vacinas, como se diz, ir trocando o pneu do carro com ele andando. As vacinas vão surgindo, os pedidos de autorização emergencial vão ocorrendo, e elas têm que ser adquiridas, e logo, paralelo a isso, a autorização vai ocorrer. Tanto existe a certeza que a autorização para a Sputnik vai ocorrer, assim como ocorreu para as demais vacinas, que o governo brasileiro, no mesmo dia que, um dia antes da Prefeitura de Macapá anunciar a intenção na aquisição, o governo brasileiro comunicou que também vai adquirir, que firmou contrato para aquisição de 30 milhões de doses. Né? Da mesma forma, o consórcio do Nordeste vai adquirir outras 39 milhões de doses. O governo da Bahia, 9 milhões de doses, o governo do Ceará, se eu não me engano, 4 ou 5 milhões de doses, a Prefeitura de Belo Horizonte, se eu não me engano, 1 milhão de doses, a Prefeitura de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, 400 mil doses, a Prefeitura de Betim, se eu não me engano, 500 mil doses. Ou seja, não é só a Prefeitura de Macapá é a primeira do Norte a fazer a manifestação, mas o próprio governo federal já fez a manifestação na aquisição da vacina Sputnik. E, por fim, a vacina Sputnik é uma vacina. Você muito bem disse agora, Charles. Nós anunciamos ainda ontem, hoje o Butantan vai estar entregando mais 3 milhões de doses do Programa Nacional de Imunizações. E é importante, ainda hoje estaremos em contato com o Ministério da Saúde para ser distribuído com urgência para todo o Brasil, em especial aqui para o Amapá, porque não pode parar a vacinação aqui no Amapá. Então eu acredito que amanhã ou no máximo quarta-feira nós teremos também mais quantidade de doses da vacina Coronavac desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan. Muito bem. Então, obrigado, senador. Continue aí nessa luta, né, para Reginaldo, as instituições públicas aqui no pra sentido de imunizar, né? O Reginaldo, convidar o senador também para a gente falar aqui, senador Randolfo, da pauta política no Brasil. O senhor que é parte da oposição ao governo federal, sinta-se convidado a vir aqui para a gente bater um papo sobre a atual conjuntura política do país. Com o maior prazer. Com o maior prazer estarei disponível para o momento que você achar obviamente mais conveniente. É claro, para todos nós, prioridade total nesse momento difícil que estamos vivendo,
é a vacina, para sairmos desse atoleiro sanitário que estamos. Muito obrigado, Reginaldo, Garcia, Charles, é um bom trabalho. prazer para vocês. Bom dia, senador. Obrigado, Charles. Muito bem, são 8 horas e 30 minutos e a gente corre agora, após a entrevista aí com o senador Randolfo. Profícuo, né, Reginaldo? A gente tem esperanças de que outras medidas como essa, não só da Sputnik 5, como outras vacinas que estão sendo oferecidas no mercado, cheguem até o Amapá. A gente viu aí que, mesmo com esse rateio que tem tido da produção, tanto da vacina de Oxford, Fiocruz, quanto a do Butantan, né, e Sinovac, ainda não tem sido suficiente. Vê que a nossa média aqui é 15 mil, 16 mil doses de vacina que chegam ao Estado, né, mesmo com todo o esforço aí do governador Valdez e dos outros governadores. Então ainda é muito pouco. Mesmo para um estado onde a população nossa é pequena, mas ainda é muito pouco. O ciclo etário ainda não conseguiu avançar, nós ainda estamos na casa dos 70. Né? Só que pelo IBGE, o maior público da população amapaense está entre 29 e 45 anos, ou seja, nós somos mais nessa faixa etária, ainda nem se chegou perto desse grande volume populacional. Então, não dá para fazer festa ainda. Resolve 119 mil doses? Resolve bastante, que ajuda a acelerar essa fila etária de prioridade. Mas é muito importante essas articulações, porque, olha, o Estado anunciando que vai comprar, o município também, com mais o que o governo federal vai mandando, né, aí a gente vai tendo aí uma quantidade maior. Charles, ontem eu até falei aqui, eu acho que é importante a gente destacar, os 3 senadores do Amapá, ultimamente eles têm se articulado, têm corrido atrás, um para um lado, outro para o outro, né? Davi para um lado, o senador agora também se articulando, Lucas Barreto com a questão das estradas. Quer dizer, os 3 senadores têm aparecido nessas articulações. Agora o que falta é a nossa bancada de deputados federais. Esses estão sumidos, a bancada apareceu no final de semana com posts bonitos dizendo: eu votei a favor, né, da emenda constitucional. Só esqueceram de avisar que dentre os penduricalhos do auxílio emergencial foram inseridas medidas duras aí, principalmente contra servidores públicos, que não terão reajuste. Então, eu acho que tem que jogar limpo com o eleitor. Votou pelo auxílio, mas permitiu que o restante da Câmara inserisse no texto medidas econômicas, né, que era a oportunidade de mudar a Constituição, enfia tudo que der lá. Então foi para isso que a bancada apareceu, porque na prática mesmo, a gente não tem nenhum efeito de ação. Um exemplo aí dos senadores que estão se articulando. Vamos ao intervalo, né? São 8h33, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. A melhor equipe de jornalismo do rádio amapaense. Antena 102. Você conectado com a notícia em tempo real, sempre. O coronavírus mata milhares de pessoas no Brasil diariamente. A nova variante do vírus é mais agressiva, se propaga mais rápido e já está circulando no Amapá. Os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está em colapso. Ignorar essa situação é um suicídio. Proteja a vida, permaneça em casa o máximo que puder. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos constantemente. Agindo de forma responsável, você é uma barreira contra o coronavírus. Do contrário, você vai estar espalhando o vírus que pode matar você, sua família, seus amigos e muitas outras pessoas. Governo do Amapá. No trânsito. Você liga 102 FM. É tudo de bom. Estamos vivendo um novo tempo e com ele grandes desafios. E é em meio aos desafios que demonstramos nossa força e capacidade, nos adaptando a uma nova rotina. Agora, mais do que nunca, é necessário o cuidado, a segurança e a responsabilidade de todos, porque mudanças são necessárias. Só o que não muda é o cuidado e a atenção e o carinho que sempre tivemos por você. Santa Lúcia, presente no seu novo jeito de viver. O Centro Clínico e Odontológico Nós está com uma promoção imperdível. Todas as consultas médicas, exames e ultrassonografia parceladas em 3 vezes no cartão sem juros. Tratamento odontológico e aparelhos ortodônticos estão com o melhor custo-benefício. Exames laboratoriais a partir de R$ 2,99. Agende logo seu atendimento. 981424995. Centro Clínico Odontológico Nós, localizado à Rua Leopoldo Machado, 2843, trem, ao lado do SESI. Vem para o Nós.
Atenção, cidadão! O Armazém São José oferece segurança e confiança na hora de comprar armas e munições, pesca artesanal e esportiva, máquinas de solda, a mais completa linha de ferramentas, arames e produtos agropecuários, camping, airsoft e tudo mais. Armazém São José, tradição amapaense, Rua General Rondon, 1949, entre Padre Júlio e Cora de Carvalho. Centro, fone 3222-5469. 102 FM. Todo mundo ouve. Floresta Tropical, o melhor loteamento para morar na capital, agradece você que acreditou no sonho de morar bem em Macapá. Num loteamento com água potável, saneamento urbano, asfalto, eletricidade e área de lazer. Tudo isso construído com a mão de obra do nosso povo, oportunizando melhores condições de trabalho e renda, respeitando sempre os mais rigorosos conceitos de qualidade e preservação do meio ambiente. E para você que acredita na marca Floresta Tropical, o nosso muito obrigado. E aguarde. Vem novidades por aí. O coronavírus mata milhares de pessoas no Brasil diariamente. A nova variante do vírus é mais agressiva, se propaga mais rápido e já está circulando no Amapá. Os hospitais estão lotados, o sistema de saúde está em colapso. Ignorar essa situação é um suicídio. Proteja a vida, permaneça em casa o máximo que puder. Evite aglomerações, use máscara, lave as mãos constantemente. Agindo de forma responsável, você é uma barreira contra o coronavírus. Do contrário, você vai estar espalhando o vírus que pode matar você, sua família, seus amigos e muitas outras pessoas. Governo do Amapá. Agora são 8h37. Antena 102. A notícia que interessa. Olha, Charles, a ouvinte Rita Cabral, ela tem uma pergunta aqui. Gostaria de informações sobre IPVA e IPTU 2021. Me parece que o IPVA, ela está dizendo aqui, vence hoje para a cota única. Primeira cota também, né? A primeira cota e a cota única tem vencimento hoje, 15 de março, né? Então você que optou pelo pagamento parcelado, né, do IPVA, hoje termina o primeiro vencimento. E para aqueles que querem receber aquele descontão, né, que a Cefaz dá 20% para quem paga em cota única, 20%, também termina hoje. Então, se você vai abater esse tributo aí da sua vida, tem que ser hoje, no caso da cota única, e hoje a primeira parcela. Quanto ao IPTU, o cronograma de arrecadação da Prefeitura de Macapá, ele está em aberto, tá? Está dentro dos prazos, e o primeiro prazo vence dia 2 de abril, tá? Então, você que optou também pelos pacotes, né, de pagamento que existem descontos, né, e abatimentos, o prazo ainda está em vigor. Então, corra também para deixar em dia as suas obrigações tributárias com o município. Então, vamos para o plantão de polícia agora. Plantão de polícia. As principais ocorrências no Antena 102. Conectado com a notícia sempre. Antena 102. Olha, muitas ocorrências no final de semana. Teve morte por afogamento e muitos confrontos, tiroteio para todo lado. Ontem teve um sargento da Polícia Militar ferido, né, aqui perto, lá naquele posto de gasolina que está abandonado ali na Fazendinha. E teve uma criança gravemente ferida também aí no bairro das Pedrinhas, em um tiroteio provocado aí por gangues, né? Enfim, facções. Vamos às informações aí com o Fabrício Picanço. Bom dia, Fabrício. Bom dia, equipe e ouvintes do Antena 102, é hora de polícia. Tivemos ontem essa ocorrência lá em Fazendinha, região da Prainha, um caso de afogamento. Prenome dele João, tinha 28 anos. A equipe do GBM, 4º GBM, 4º Agrupamento Bombeiro Militar, recebeu a informação de que este rapaz estava desaparecido ali naquela região. O bombeiro encontrou, realizou ali o procedimento de reanimação, pois ele não resistiu, não reagiu
reagiu, melhor dizendo, aos procedimentos. Infelizmente, acabou falecendo, né? Ele foi encontrado nessas circunstâncias já depois de alguns minutos que ele desapareceu, estava tomando banho de rio ali. A equipe da Politec foi acionada e realizou a remoção do corpo da vítima. Tivemos também esse outro caso de troca de tiros com uma equipe da Polícia Militar na manhã da última sexta-feira por volta de 11 da manhã, na quadra 8, bloco 8, apartamento 302 do Macapaba 2, segundo batalhão atendeu a ocorrência, recebeu denúncia anônima de tráfico de drogas no endereço e local que divulgamos. A PM foi para lá e foi recebida com disparos de arma de fogo por um indivíduo conhecido pelo apelido de Mosquito. A Polícia Militar revidou a injusta agressão e alvejou o infrator, que segundo o Corpo de Bombeiros foi lá e constatou o óbito deste rapaz, para nome Fábio, tinha 31 anos. Ele já tinha passagem pelo IAPEM e estava no regime aberto domiciliar. A equipe da Politec foi acionada e realizou a remoção do corpo da vítima. Antes da próxima, lembra você, Óticas Topasa Cândido Mendes, em frente à Praça Veiga Cabral, comprando óculos de grau, você ganha um óculos de sol. Tem crediário próprio e super descontão para pagamento à vista. 991 037780 é o telefone. E a Mapacap realizando sonhos, compre o seu. Próximo domingo tem mais prêmios em carro, em dinheiro. Boa sorte para você. Compre o seu nas barraquinhas que estão nas esquinas das ruas e avenidas de Macapá. A barraquinha do Amapacap, e a turma está lá atendendo você numa boa. Amapacap realizando sonhos. Polícia Civil nos últimos 4 meses, por meio da Delegacia de Vitória do Jari, realizou a Operação Tracker 3, que constituiu em investigações, rastreamentos e recuperação de aparelhos de telefones celulares furtados ou roubados. Ao todo, 19 foram recuperados. As vítimas procuraram um ADP e registraram um boletim, os quais deram início às investigações e na última quinta-feira para sexta receberam ali os seus aparelhos. Para as vítimas é motivo de alegria ter seus bens recuperados pela polícia. Para nós, de satisfação. Conseguimos recuperar telefones celulares furtados há 2 anos. Quanto a pessoas que foram encontradas na posse dos aparelhos, todos serão intimados para que sejam verificados como adquiriram. Cada caso será analisado e poderá ser concluído com indiciamentos pelos crimes de receptação, furto ou roubo, informou o delegado. O nome da operação vem do idioma inglês, significa rastreador. Grande abraço, amanhã tem mais polícia aqui no Antena 102. Tchau! Valeu, Fabrício Picanço. Bom dia, até amanhã, né? Até amanhã com outras informações. Muito bem, são exatamente 8 horas e 43 minutos. Nós não estamos tentando contato com o município o distrito de Lourenço, mas não estamos conseguindo, então vamos tentar logo já o esporte, que se aproxima aqui da reta final do programa, com Barbosa Neto. E olha, falando de esporte, Garcia, ontem a notícia do foco não foi de esporte, né? Foi um cassino, não foi dentro de campo, aliás, foi dentro de um espaço de jogo, só que clandestino, né? Um cassino clandestino, onde o ídolo Gabigol estava lá fazendo, né? Umas jogadas que não eram nem um pouco futebolísticas, mas acabou sendo barrado pela polícia, né? Que uma operação que estava ali combatendo principalmente aglomerações e locais clandestinos, acabou esbarrando aí nesse cassino onde o Gabigol e Garcia Brito, será que tá certo na cabeça do Gabigol, um cara que ia se apresentar hoje, né, com os titulares do seu time, e a CBF dizendo que futebol é seguro, e o Gabigol se mete numa aglomeração e que possivelmente poderia se contaminar e trazer isso para dentro de campo. Tá? Estamos com o Barbosa na linha? Todas as informações que eles têm recebido, né? O Barbosa Neto, você também iria se esconder atrás da mesa com o Gabigol se estivesse no cassino clandestino, Barbosa? Bom dia. Opa, bom dia pra você, meu amigo. Um abraço carinhoso pra você. Respeito, carinho muito grande por você, pelo meu professor Garcia Brito e pelo mestre Reginaldo Borges. Daqui a pouquinho tem aula de história. Jamais, amigo, jamais. Eu tenho uma notícia triste para compartilhar, né? O rádio esportivo da Amazônia do Brasil perdeu ontem para a Covid-19 o grande comunicador, não é porque morreu não, é porque ele era bom mesmo. O cara que narrava gol, 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 Ronaldo Porto. E ontem
eu me emocionei. Eu confesso que eu sou muito durão, mas na despedida, né, a nossa co-irmã Rádio Clube fez uma transmissão ao vivo no momento em que pararam o cortejo fúnebre lá na frente da emissora, e aí o Bad Boy, que é o grande comunicador da Rádio Clube, né, o Bad Boy pegou, ele passou mais de 30 dias entubado, e ele chorou muito no ar e se emocionou. Então, por esse motivo, eu tô cuidando dos meus aqui, cuidando do meu paizinho ali, tô monitorando ele, a mamãe. Enfim, nós temos que nos prevenir, né, Charles? Eu jamais iria com o Gabigol pro cassino, até porque eu não sou muito bom, não tenho sorte pra jogo, meu amigo. Cadê o Charles? O Charles tá tomando um café aqui. Respondido então, né, Garcia? Pois é. Vamos lá. Deixa eu correr aqui com o nosso bloco de esportes aqui dentro do Antena 102, atualizando, minha gente. Vamos lá. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Tivemos os seguintes jogos desse final de semana. Atenção, anote aí. Madureira 0, Resende 0, Nova Iguaçu 2, Vasco da Gama também 2, Bangu 0, Botafogo 0, Portuguesa 0, Volta Redonda 1, Flamengo 0, Fluminense 1, olha o clusão. E hoje, Boa Vista e Macaé. Falando em Flamengo, ele volta a campo na quarta rodada desta primeira fase do Campeonato Carioca, na sexta-feira, dia 19, contra o Resende, para atualizar. E o seu Vasco, meu amigo Garcia, faz o clássico no próximo sábado contra o Botafogo do Vasco, e o Botafogo precisando pontuar no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Falando de Campeonato Paulista, hein? Campeonato Paulista, a bola rolou nesse final de semana. Os clubes grandes aqui: Novo Horizontino 2, São Paulo 1. O Palmeiras venceu a Ferroviária de Araraquara por 2-0. O Santos venceu o Ituano por 2-1. Os jogos dos times considerados grandes aí do futebol de São Paulo. O Bragantino venceu o Santo André por 2-1, também o Bragantino, que é da primeira divisão. Aqui no vizinho estado do Pará, Campeonato Paraense, o Parazão, a bola rolou, o Paysandu venceu de virada, o jogo foi 10h30 da manhã, terminou quase 1h da tarde, e os gols da partida, o Paysandu conseguiu a virada aos 49, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo, então aos 49 o Paysandu conseguiu, empatou o jogo aos 41, virou aos 49, Carajás 1, Paysandu 2. O Clube do Remo já havia vencido no dia 11 o Itupiranga. O Campeonato Paraense dá uma parada, o Clube do Remo joga quarta-feira pela Copa do Brasil e o Paysandu espera o próximo adversário deste Parazão. Falando em Copa do Brasil, a CBF confirmou para terça-feira, amanhã, portanto, o jogo do trem do Amapá e Avaí de Santa Catarina. O Avaí joga contra o trem a Copa do Brasil Sub-20. Sabe onde, Garcia? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O trem embarca daqui a pouco para chegar mais tarde à noite lá em Belo Horizonte, descansa um pouquinho e joga 3h da tarde. O jogo será às 15 horas no estádio do Sesc, no campo do Sesc, lá em Belo Horizonte, contra a equipe do Avaí, Copa do Brasil Sub-20. O Ipiranga Clube embarca hoje também, 3h30 da tarde, ou melhor, 4h30 da tarde, com chegada prevista em Goiânia por volta de 22, 23 horas desta segunda-feira. O treino de reconhecimento do gramado será feito amanhã. A partida do Ipiranga contra o Santa Cruz acontecerá na quarta-feira, às 15h30, horário de Brasília. Para fechar aqui a minha participação, meu caro Garcia Brito, movimentação, porque você estava falando da apresentação de atletas, o Flamengo apresenta os seus jogadores, reapresenta seu time principal hoje, sem a presença do Arrascaeta.
o atleta está no Uruguai e olha, Garcia, no Uruguai, no final de semana, os voos são totalmente limitados. Eles caem cerca de 40% apenas, vai circular. Vou fazer um exemplo. Se tínhamos 10 voos, ele só sai 4 no final de semana. E o Arrascaeta viaja hoje, se apresenta amanhã ao técnico Rogério Ceni pelo time do Flamengo. É a minha participação dentro do Antena 102. Eu volto amanhã, se Deus quiser, com outras informações de esporte. Muito bem, Barbosa, obrigado pelas informações aí do mundo do esporte aqui no Antena 102. Agora são exatamente 8h51, Garcia. Repita. 8h51. Antena 102. Conectado com a notícia sempre. Faltando 9 minutos para as 9. Agora é hora da aula de história. Das páginas dos livros para as ondas do rádio. É hora do Momento na História. Do Antena 102. Olha, Reginaldo, ele é confundido equivocadamente como o primeiro imperador de Roma, que na verdade nunca chegou a ser entronado como imperador, mas foi o divisor de águas no Império Romano e acabou sendo assassinado um dia como esse, no dia 15 de março do ano 44. Estou falando de Júlio César. Aí, vini, vidi, 20. Vim, vi e venci. Alea jactaeis, a sorte está lançada. Até tu, Brutus, meu filho. São frases que se eternizaram, proferidas por Júlio César, que foi, na época, ou até hoje na história, é considerado um dos maiores generais da história da humanidade, né? Em relação, por exemplo, à expansão do Império Romano. E ele teve vitórias, assim, vitórias fantásticas, não perdeu nenhuma batalha, e foi perder essa batalha dentro do Senado, porque ele se tornou, afundada a República, ele se tornou um ditador. Uma pessoa, segundo o historiador Suetônio, famoso historiador romano, ele retratou que ele se tornou aquela pessoa que sentava em um trono de ouro, se tornou aquela figura ditatorial mesmo, aborreceu os senadores bajulavam, e a gente ainda percebe comportamentos até hoje, né, de certos presidentes, reis, imperadores, ditadores na história da atualidade. E ele tinha um estimado, chamado filho de criação, chamado Brutus. Alguns diziam que era caso dele, né? Mas não tem confirmação histórica. A sociedade romana e a grega da época eram bem permissíveis, né? Então é bem provável que isso seja possível. Então, ele, ao subir a escadaria do Senado em Roma, você vê que isso é antes de Cristo, pô. É muito tempo atrás, né? A gente está falando ainda do primeiro triunvirato, né? Que era Júlio César, Crasso e Pompeu. Ele já tinha se livrado de Crasso, depois travou uma batalha com Pompeu, e final das contas ele tomou conta do poder mesmo supremo de Roma. E ao subir as escadarias do Senado, ele levou 23 facadas arquitetados por 60 senadores. Mas, tipo assim, ele estava envolto numa capa, né? E ao cair, ele viu a face do Brutus. Foi aí que ele disse: até tu, Brutus, meu filho. Então, todo mundo que lê história sabe dessas histórias, sabe dessa trajetória, aliás, de Júlio César. Vários atacaram ele ou só o Brutus? Não, vários senadores. Vários atacaram. Brutus no meio. Ele levou 23 facadas. Essa frase se eternizou, né? Muito bem. E depois disso o Império, né, se consolidou. Geralmente na morte de um líder. Olha, o Império Romano, ele vai ali. A fundação de Roma ela é 700 a.C., tá? Mas, por exemplo, o auge do Império Romano, a expansão do Império Romano, ela vai se dar ali do ano 200 até a queda definitiva do Império Romano no ano 476 depois de Cristo. Quer dizer, são cerca de 700 anos de domínio praticamente do mundo à época. E Júlio César ele vai preceder o César Augusto. Todos vão levar o nome de César Augusto. Inclusive, o imperador título, Augusto, né? primeiro imperador Augusto, ele vai ser o imperador aonde a Palestina, ali Israel, estava sob o Império
sob o domínio do Império Romano. E é o período em que nasce Cristo. Ano 2000. Que há esse divisor, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Muito bem. Vamos em frente aqui no rumo da história, Reginaldo. Vamos falar agora de uma coisa mais recente. Num dia como hoje, os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara se tornaram um só. Tem muita gente que não sabe que nós tínhamos mais um estado, que era o estado da Guanabara. Foi um estado que durou pouco, né? Um estado que durou cerca de 15 anos. Aí a moçada pergunta, mas pô, olha, Guanabara, do outro lado da Baía da Guanabara, do lado daqui está o Rio de Janeiro, do outro lado está Niterói. Mas até o advento da República, antes, o Rio de Janeiro era considerado um território, distrito federal, distrito neutro, como se chamava. Porque a primeira capital do Brasil foi Salvador. Em 1763, ela foi transferida para o Rio de Janeiro. E com a vinda da família real, o Rio de Janeiro ficou naquela condição de território neutro. A capital, depois do advento da República, a capital, na realidade, era Niterói, do estado do Rio de Janeiro, porque ele continuou até a construção de Brasília como o Distrito Federal. Aí se resolveu criar o estado da E houve uma reação logo, mas depois a moçada entendeu importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Que a fusão aconteceu no dia Distrito Federal, né? Com a Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Uma das figuras mais importantes e mais famosas da história da política brasileira, né? Ali na década de 50. Como é que eu vou esquecer Carlos Chagas? Carlos Lacerda. Tem o Carlos Chagas, que foi o último sanitarista. Governador. Tem o Carlos Chagas e tem o Chagas Freitas, que foi o último governador. Do estado da Guanabara. O importante que foi engraçado que nesse período o Geisel, eu era garoto, mas eu acompanhava, ele fundiu os dois estados, o estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, compreende a região norte e do Rio de Janeiro atual, né? E separou o estado do Mato Grosso, que ficou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, e Mato Grosso, a capital Cuiabá. Muito bem. Final de aula de História, Garcia Brito, 8h58, hora daquela derradeira pra gente ir embora. Pois é, olha, tinha uma notícia aqui do Superfácil, mas eu acho que não vai dar tempo para hoje ainda. Amanhã a gente fala, né? Tem até uns canais aí no site do governo para você acessar os serviços por telefone. Queria me despedir mostrando essa foto aí. O J. Santos fez essa foto agora no centro aí, pra gente, lá daquele mercado lá central, o Shopping Popular, Shopping Popular. Olha como ficou aí o Shopping Popular após a retirada ali do pessoal olha, que vendia. Rapaz, tá ficando bom, né? Ficou bonito, né? Ali, Reginaldo, aquele tapumezinho lá, olha, era a Feira do Caranguejo que foi retirada ali, olha, liberou essa visão bonita aí, para finalizar aí a obra. E eu digo, que bom, era isso que a gente esperava, né? Conclusão dessa obra e o remanejamento dos feirantes para um local digno de trabalho. E não era dentro da vala. Não só dos feirantes, né? Mas de vários também dos frequentadores. Eu sou frequentador dessa feira, porque moro no bairro, né? E te confesso, a infraestrutura era muito precária, principalmente em dias de chuva. Tá? Vamos embora, 8h59, eu vou ceder ao apelo de Tim Maia, porque em 89 a gente perdia esse grande cantor e compositor, Reginaldo. 89? 89 não, desculpa, falhou a memória agora passa aqui. Nada aí com o Reginaldo. Não passa data. Mas, infelizmente, a gente perdia Tim Maia num 15 de março como esse. E eu vou deixar aqui a sugestão do chefe, né? Com Não Vá.
mas a gente vai. O chefe é mas o a Wilker gente Martins, volta. nosso produtor aí, nosso diretor, né? Vamos lá. Olha, o Wilker Martins reforçou, 98, correção aqui do nosso diretor. Da Copa. Eu só fiz inverter as décadas, ele teve 89 e súbito, 98. Né? Ele passou mal no palco. Isso. Aos 50. Mas tinha uma vida